Hoje eu tenho uma palavra que veio direto do trono do céu. É uma palavra que eu não gostaria de falar. Eu gostaria de falar algo para te agradar. Mas quando eu aceitei o chamado para ser pastora, é sem reservas, é sem condições, é sem fazer o que eu quero. Sabe, quando nós cozinhamos na nossa casa, nós precisamos ter uma comida, uma dieta mediterrânea. Sabe essa dieta mediterrânea que é equilibrada? Que tem carne, mas tem peixe, que tem legumes e saladas, tem que ter um pouco de equilíbrio. Na palavra do Senhor também. Então, na palavra que eu trago hoje, me dá um glória aí, fala alguma coisa para eu ver de que você já não está assim com duas calças, que não vai apanhar, não. Hoje eu trago uma palavra que ela é difícil de falar. Por quê? Porque hoje vivemos numa sociedade muito livre. Muito entre livre e depois de livre, a perversão é libertinagem, né? Muito liberal em muitas coisas. Então hoje eu vou falar sobre o caminho da santidade. E às vezes você pensa santidade, pastora, mas eu já sou cristão. Mas você pensa em santidade, pode ser que automaticamente você pensa em pecado. Só que você fala, pastora, eu sou cristã, então eu não peco. Porque os pecados, às vezes pensamos em pecados grandes. Assim como adultério, fornicação, roubar, matar. Não, pastora, eu não faço isso. Tenho 48 anos de crente, então eu não faço isso. Só que existem pecados que nós praticamos, às vezes todos os dias, e nós nem percebemos. Para isso eu quero ler 1 de Samuel 15, a partir do versículo 3. 1 de Samuel 15, a partir do versículo 3. Eu vou pedir para a mídia colocar, igual assim hoje de manhã, eu vou pular alguns. Diz, vai pois agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Versículo 7. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar ao sur, que está de frente do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e ao melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos, e dos cordeiros, e ao melhor de tudo. E não os quiseram destruir totalmente, porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Por enquanto até aí, até o versículo 9. Nós vemos aqui, Samuel é o sacerdote, Samuel é o homem que representa Deus. Então ele falou para Saul, que era o rei, ele deu uma tarefa que para Saul era fácil, porque o rei, ele tinha exército, e o rei, ele estava acostumado a ir à batalha. Então a palavra de parte de Deus era, vai e acaba com os amalequitas, extermina todos, desde a raiz, todos, não quero nada. Para o rei era fácil, para nós não, né? Hoje em dia não fazemos isso, mas para ele era uma tarefa simples de fazer. Só que ele decidiu poupar algumas coisas. Assim como eu falei sobre santidade e alguns pecados, tem outros pecados que nós poupamos. O primeiro que nós vemos aqui na vida de Saul é que ele teve, eu coloquei 3 pontos. O primeiro, ele resistiu. Ele resistiu à voz de Deus. Ele resistiu à obediência. Eu tenho uma coisa comigo, isso não está na Bíblia, mas está em 1 de Sara 3:5. Então não estou falando heresia, estou dizendo algo que está comigo. Quem não consegue obedecer 100% tem um problema. E esse problema eu chamaria de demônio. Porque uma pessoa, por exemplo, às vezes nós colocamos assim, não me julgue, tá? Me ame, que eu vou fazer tudo o contexto aqui. Por exemplo, o ministro está aqui, há uma unção tremenda, levanta a mão. E você fala, não, vou levantar a mão, não. A desobediência, às vezes, não é 100%, não é total. Às vezes a desobediência ela é parcial. E uma obediência, mais ou menos, ela conta como uma desobediência. Então, aqui, o que Samuel fez? O Saul fez? Ele poupou algumas coisas. Sabe quem? É que, deixa eu te falar, é que tinha uns bois lá, que eram muito gordinhos. E eu imagino que ele pensou em fazer alguma picanha com os bois, né? E tinha umas ovelhas. Que nossa, mas essas aqui tão gordinhas.
Não tem como matar. Mas aquele que era vil, desprezível, aquele que já era velho, raquítico, que já ia morrer, matou mesmo. Agora, o rei também dos amalequitas, não. Deixa que ele veja aqui. Muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida. Aquilo que é aparentemente vil e desprezível, como os pecados que eu falei, nós rapidamente nós não fazemos. Mas tem outros pecados que nós estamos resistindo a Deus. Nós estamos querendo poupar. Que pecados são? Por exemplo, a mentira, a inveja, a ira, a raiva, o ódio. Sabe, às vezes você chega atrasado no teu trabalho e o teu patrão te fala, nossa, mas você chegou tão atrasado. E você fala assim, é que sabe o que aconteceu? Minha tia, ela ficou doente e tiveram que fazer uma cirurgia e tiraram a próstata dela. E o patrão fala, mas mulher não tem próstata. Ah, sim, mas minha tia tinha. Entende? Porque às vezes nós queremos usar pecadinhos pequenos, como peixinhos, pecadinhos pequenos, para tampar o que nós estamos fazendo de errado. E acaba que faz... Sabe uma teia de aranha? Que ela vai enrolando e vai fazendo um pouquinho mais e parece que quando queremos sair não saímos mais. Não poupe mais as coisas que estão te separando. Vamos aqui. Eu quero ler umas coisas que eu escrevi, que disse, às vezes o que você está poupando são relacionamentos de amizades e ambientes que Deus já te pediu para você sair e você sabe que você tem que sair, mas você ainda está aí. Às vezes o orgulho e a vaidade e a necessidade de reconhecimento e de aprovação faz com que você tenha uma vida de fachada. Ei, igreja, deixa eu falar. Eu falei que a palavra de hoje não é uma palavra evangelística. Essa é uma palavra para uma igreja, para nós todos, primeiramente para mim, para nós todos virmos a amadurecer. Para que a igreja venha a acordar, venha a se levantar. Sabe, eu vejo muitas pessoas em Balneário Camboriú que estão precisando de crentes. Mas cristãos como a Bíblia define como cristãos. Hoje eu me assusto, porque eu vejo cada um. Você, no Instagram, na televisão, você vê cada pessoa estranha. E você fala, não, mas eu sou cristão. No sábado vai na balada, mas no domingo vem na igreja. O mundo mudou, o mundo se modernizou, o mundo fez muitas coisas. Mas a igreja e a palavra do Senhor continuam a mesma. E aquilo que é pecado continua sendo pecado. E não tem pecado maior do que o outro. Eu falei como os pecados grandes, mas a Bíblia fala de pecado. Não fala se um é maior ou um é menor. Quando você mente, a Bíblia diz que o pai da mentira é quem? Então, quando eu falo uma mentirinha pequena, eu passo de ser filha de Deus para ser filha de quem? Eu estou falando coisas, às vezes, do dia a dia. Falo sobre ira. Sabe, você saiu de casa para vir na igreja, receber uma bênção. Mas quando você vai dirigindo, sai o filho do Belzebu, pá, sai aí na frente. E você, com toda a raiva e a razão do mundo, você buzina, pá. Só que lá atrás, na parte de atrás do teu carro, tem aí família do reino. Ou tem aí, Deus te ama. Então, quando eu estou falando de coisas que ainda precisamos nos ajustar, a igreja precisa estar branca e pura, limpa. A igreja que somos nós, precisamos nos limpar. Ei, a limpeza que nós precisamos, a santidade que nós precisamos, não é tomar banho uma vez, não é essa palavra e já está. A santidade é buscar a santidade todos os dias. Deus disse, eu sou santo, santo, santo. Ele não falou, eu tenho amor, 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 eu sou bondoso, 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 poderoso, 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 maravilhoso. Não. Santo, santo, santo. E sem a santidade nós não podemos ver a Deus. Porque eu tenho esse zelo, esse cuidado em trazer essa ministração hoje. Porque eu vejo que a igreja do Senhor virou muito a casa da mãe Joana. E eu não falo de prédio. Eu falo de crentes. Com muito amor eu te falo. Mas de crentes que não têm compromisso com Deus. De crentes que hoje estão aqui, amanhã acontece alguma situação e vão para outra igreja. E na outra igreja vai acontecer a mesma situação porque é Deus que quer provar e que quer amadurecer e sai de lá e vai para outra. E acaba que o crente ele vai pulando de igreja em igreja sem ter raiz, sem dar fruto, sem se deixar ser tratado.
Então, no ponto número 1 dessa mensagem, para de resistir a Deus. Em pequenas coisas. Seja uma pessoa tratável. Seja uma pessoa que obedece. Não que você tenha interesse. Obedece da A a Z. Obedece tudo. Se Deus falou, é sim e amém. É sim, Senhor. Dá um glória aí. Amém, porque senão eu acho que eu estou batendo muito e eu não quero. Eu vou pensar uma piada, a ver se eu consigo. Aquilo que você poupa, te governa. Vou falar de novo. Aquilo que você poupa, isso te governa. Não tem problema, entre aspas, de ser uma mentira. Só que essa mentira você não conta uma vez, porque uma vez saiu bem. Então você vai contar 2, e 3, e 4, e 5, e sem querer, você contou tanta mentira que nem lembra mais. E sabe o que? Esse você bocinar uma vez, não é o problema. O problema é que você se acostumou a que quando a ira ou a raiva ela vem, você explode. E está tudo bem, porque depois vou na igreja e amansa o demônio. Ei, Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito. Ele começa no amor e ele termina no domínio próprio. Então, quando vierem essas vontades, você vai dominar as tuas próprias vontades, as tuas próprias emoções. E quando você chegar atrasado, ou quando acontecer alguma coisa, você vai enfrentar. Você vai dizer, sim, eu cheguei atrasado por isso aqui. Não fala da próstata da tia. Viu uma piada aí, vocês já riram. Número 2, igreja. Número 2 diz, eu coloquei como justificativa. Nós somos tão bons para justificar todos os nossos erros. Nós somos tão bons para justificar tudo que nós fazemos de errado, crendo que porque eu tive um passado, porque eu tive uma infância difícil, ou alguém abusou de mim, ou porque eu fui abandonada ou traída, ou porque alguém me demitiu. Nós temos tanta história que quando nós vamos diante de Deus, começamos a justificar todos os erros da nossa vida, dizendo, eu sou assim porque tudo aconteceu assim comigo. Chega de justificar. Deus está querendo que você coloque tua casa em ordem, que você tire aquilo que precisa tirar, que você controle as emoções, que a igreja de Jesus, ela seja a luz lá fora. Tem muitas pessoas em Balneário Camboriú que estão precisando de você posicionado, de você sem mancha, de você verdadeiro, de você santificado. Tem muitas pessoas que estão precisando dos crentes. Tem muitas pessoas que eu não vou conseguir pregar para elas, mas a tua vida é uma pregação. E você está mostrando um Deus. Será que as pessoas estão gostando do Deus que você está mostrando? A minha vida tem que ser uma pregação e, se for necessário, eu preciso falar. Eu não tenho que dizer que eu sou cristã porque eu coloco a Bíblia embaixo do braço e vou na igreja. Não. Eu tenho que ser cristã e as pessoas têm que ver isso em mim porque tem que ver algo diferente. Que você tem uma energia, tem uma luz. Não sei o que é, mas é o Espírito Santo que habita em mim. Deixa eu te falar. Essa palavra é para a igreja. Porque às vezes você está 48 anos na igreja. Só que às vezes você se acomodou. Você às vezes está acostumado a viver com pequenas mentiras, com pequenas coisas. Às vezes você parou de se transformar, o entendimento parou de se consagrar, parou de fazer coisas e está se deixando levar pela correnteza do mundo. Então, eu quero falar uma coisa aqui com amor. Às vezes você antes se vestia melhor e agora você está se vestindo como as mulheres do mundo. Falo para as mulheres e falo para os homens. Às vezes você antes se consagrava mais e agora você vai na igreja e é em ambientes que você sabe que Jesus não está lá. 1 Samuel 15:15. Olha aqui a justificativa que Samuel deu. Não, 14. O 13. Vou falar o 13. Veio, pois, Samuel era o sacerdote, a Saul, que era o rei. E Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Versículo 14, então Samuel, que é o pastor, disse, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e mugido de voz que estou ouvindo. Às vezes nós estamos querendo falar com Deus
E Deus está dizendo, mas o que você está falando? Esse balido de ovelhas que tem atrás de você não está me deixando escutar. Esse mugido de bois, de coisas que você está fazendo de errado, não está me deixando escutar o que você está falando. Mas sabe o que? Diz aqui, no versículo 15. E disse Saul, são de Ameleque. Trouxeram porque o povo, a ordem foi clara. A ordem foi de Deus para o rei. E aqui ele já está dizendo, é que o povo, ele poupou o melhor, não fui eu. Não fui eu, foi o povo. E poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. Essa aqui é difícil. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos dar um jeitinho brasileiro com Deus. As coisas que eu faço de erradas, não, mas esse boi gordo eu não peguei para mim, pastor, capaz. Eu peguei para sacrificar ao Senhor. E o versículo 22, veja se o 22. Disse, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Quantas vezes nós fazemos coisa errada e nós queremos entregar ao Senhor achando que Ele ia aceitar. Aqui está falando sobre animais, mas essa palavra para nós hoje está falando sobre santidade. Santidade e obediência caminham juntas. Eu não posso ser uma pessoa que eu me santifico se eu não obedeço. E às vezes o obedecer começa em pequenas coisas. Sabe, tem um louvor. Vou falar depois do louvor. Às vezes nós justificamos muita coisa dizendo, se Deus quer que Ele tire da minha vida pecados ocultos, que tire relacionamentos, que a pessoa fulana me pare de ligar. Às vezes Deus, sempre, nunca Deus vai tirar essas coisas de você. Tem um louvor que diz, é que tem uns louvores, irmãos, que às vezes não são bíblicos, são lindos, mas não são bíblicos. Entra na minha casa, entra na minha vida e tira tudo. Deus não vai tirar nada. Deus não tira nada da tua casa, porque é tua responsabilidade, o dono da tua casa é você. Então Deus, Ele não entra fazendo bagunça. Deus está na porta e bate. Se você abrir, Ele vai entrar e vai sentar. Mas Ele não entra na tua casa arrancando todas as coisas que pertencem a você. Arrancar e expulsar e tirar fora. Eu estou falando hoje para uma igreja, para nós nos consagrar, para nós amadurecer, para nós deixar pequenas coisas, que às vezes são essas vozes, esses balidos de ovelhas, esses mugidos de bois, que não permitem que a nossa oração chegue diante de Deus. Eu queria falar outra coisa, queria falar 3 pontos para você prosperar, para você dar mais glória. Mas essa é a palavra que o Senhor colocou para mim, para que nós juntos nos santifiquemos. Deixa eu te falar, o erro que Saul cometeu não fez com que Deus o rejeitara. O que fez que Deus rejeitou Saul foi que ele resistiu, ele justificou e ele não teve um coração quebrantado. Se você está cometendo algum tipo de situação difícil na tua vida, se você está vivendo em pecado, tudo isso, o erro que você faz, que eu posso fazer, não faz com que Deus me rejeite. Mas quando eu não quero mudar, quando eu justifico todos os erros da minha vida, então faz com que Deus não possa me aceitar. Sabe, hoje nós vemos uma igreja onde as pessoas, elas se falam de crentes, mas eles bebem, eles fumam, eles não têm coisas diferentes do crente para o mundo. E eu não falo de aparência, porque não é um vestido ou uma saia que te faz mais santo. Não falo sobre aparência. Falo sobre verdade, aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Isso demonstra verdadeiramente a tua essência. O Deus que você prega é quem você é quando ninguém está te vendo. Quando nós estamos justificando tudo, nós não queremos mudar. Quando nós não queremos mudar, o coração ele está cheio de pedra, está duro. Mas quando nós reconhecemos e dizemos, Senhor, verdadeiramente eu preciso de Ti.
Eu quero tirar essas ovelhas, esses bois que eu trouxe comigo, que não me pertenciam. Eu quero que o Senhor entre na minha casa e que me ajude, que me revele as coisas que eu preciso tirar, que eu preciso arrancar. Que quando eu tenho a raiva, a ira, em vez de eu explodir, que o Senhor me ensine a ter um canal, ser um canal para respirar, para sair tudo que está dentro de mim. Porque nós podemos passar por situações difíceis, mas muitas vezes nós passamos situações difíceis e Deus permite para ver como nós vamos reagir. Porque nós às vezes falamos, não, eu sou crente, eu sou filho de Deus. E Deus diz, sim, então se você é meu filho, você tem meu DNA, eu sou amor. Deus é o amor. Ele é santo, santo, santo. Ele é bom, misericordioso. Então às vezes passam situações que saem do nosso controle, para Deus ver o que nós fazemos fora do controle, fora da situação que nós não estamos nem imaginando que ia acontecer. Deus nos prova, não para nos reprovar. Deus nos prova para nos amadurecer, para nos dar mais autoridade, mais poder, porque aquilo que você não poupa, você vai governar sobre isso. Não vai ser a ira e a raiva, não vai ser a inveja. Às vezes você não é uma pessoa que se ira, mas você tem inveja, uma mulher invejosa, um homem invejoso. Você não pode ver alguém comprando um carro novo. Não pode ver alguém com uma roupa nova. Nossa, já roubou. Nossa, que estará fazendo o quê? Porque você não consegue. E sabe, quando nós falamos sobre santidade, eu sozinha não consigo ser santa, nem me santificar. Mas é quando eu vou e peço para Deus e confesso aquilo que eu estou precisando. Senhor, eu não fiquei feliz pelo bem da outra pessoa. Me ajuda, porque eu rejeito a inveja. Eu rejeito a raiva. Eu rejeito a mentira da minha vida. Então, quando você confessa para Deus, é como se fosse um quarto escuro. Que quando você confessa, você levanta a persiana e você abre a porta. Então, Deus entra, porque a luz entra. Porque aquilo que você confessa, Deus tem poder e autoridade para Ele mudar. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui que é um pouco pesada, mas é uma realidade que precisa ser falada. E você vai me amar, em nome de Jesus. Eu vejo muitos crentes hoje, não nessa igreja, em todas, mundialmente, é algo que está acontecendo. Tem um casal, uma mulher nova, conhece um namorado, um cara legal, e eles vão e começam a namorar. Está tudo bem até aí. Porque tem que casar, glória a Deus, tem que casar. Só que em vez de casar, vão morar juntos. E sabe o quê? Passam 10 anos morando juntos. Só que a sociedade chama que pode morar, tipo, é teu marido. Se você não casou, mulher, ele não é teu marido. E se você não casou, homem, ela não é tua mulher. Porque a Bíblia, ela continua a mesma. Eu sei que dói. Porque quando a luz é colocada no lugar onde nós temos uma ferida, dói. Mas sei, o pecado continua sendo o mesmo. E se você ama, homem, coloca um anel nesse dedo da mulher e casa com ela. Faz isso. Arruma a tua casa. Sabe por que é necessário eu falar isso? Eu sei que você não está gostando. Eu sei. Mas eu estou te falando com amor e com temor do Senhor. Não se revoluciona, povo. A mãe está na casa. Eu preciso te falar, porque ninguém sabe o dia nem a hora que nós vamos falecer. E isso é algo que hoje já não se fala mais. Porque às vezes nós queremos morrer todos de velhinhos. E nós estamos trabalhando para chegar nisso. Glória a Deus, vai acontecer. Mas ninguém sabe, nem o dia nem a hora. Não que Jesus vai vir ou não. Não, não é sobre isso. É que eu vou partir. Então, o que eu tenho que me preocupar não é se eu vou na igreja. É se minha casa está em ordem. Porque se tem pecado, minha justificativa para Deus, para dizer por que eu moro em pecado, não vai ser válida. Eu estou te falando a verdade. A verdade, ela confronta, é como uma vacina. Você tem que tomar e dói. Só que depois ela traz um resultado necessário. Para que nós façamos a diferença. Não é por 20 anos que você mora junto. Pecado continua pecado. Não é porque você mente e sempre mentiu.
Não é porque teu temperamento, ele é de explodir. Você é colérico, sanguíneo, hemorrágico. E você explode e as pessoas têm que te aguentar. Não é assim. Não é assim. Eu não sou carnal. O fruto do Espírito precisa ser manifesto na minha vida. Todos os dias. Balneário Camboriú e região está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Homens e mulheres que eles vivem em prol de Deus. Não que falam que são cristãos porque colocam a Bíblia embaixo do braço. Não. É um evangelho vivo, puro, eficaz. Que a santidade, sabe o quê? Você tem que odiar o pecado ao mesmo ponto, ao mesmo nível que Deus odeia o pecado. Entre se sujar e morrer, preferir morrer do que me sujar. Eu tenho que orar tanto a Deus, me consagrar tanto a Deus, ter uma vida de comunhão com Deus tão forte, que eu tenho que odiar as coisas inteiras que Deus odeia. Não é os pecados que às vezes nós pensamos, não, são os pequenos, aqueles que nós praticamos. Uma vez no ano não tem problema. Ir numa balada, ir numa festa, ir nos ambientes desses, ter um amigo. Eu tenho um amigo que até que ele rouba um pouquinho, mas faz coisas ilegais, mas depois eu levo uma oferta para o pastor. Eu estou falando a verdade. Eu sei que é pesado, eu sei que é difícil, mas é necessário. Às vezes parece que não tem diferença entre o cristão da igreja e o mundão. Pessoa do mundo. Pessoa do mundo fala, não, eu sou cristão. Você vai na igreja? Não, meu pastor é Jesus. Mas então você não sabe o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz, não deixe de congregar. O que é isso? O homem é falho, sim. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então é quando eu tenho uma vida entregue 100%, sem reservas, para Deus. Saul, ele cumpriu a palavra do Senhor 70%. E muitas vezes nós cristãos, existe algo que é o problema de parecer obediente. Porque às vezes essa palavra é para mim. Porque às vezes eu pareço obediente. Mas quando o sacerdote Samuel foi falar com o rei Saul, Deus já tinha visto o que aconteceu. Samuel não sabia, mas Deus já sabia. E Deus já rejeitou Saul. Então, quero dizer com isso que enganar qualquer homem, enganar os pastores na igreja, os líderes, é muito fácil. Só que a eternidade está em jogo. Então, que tua vida não seja uma vida de aparência, super santo, super espiritual. Você não precisa ser um super-herói na fé. Não precisa. Você só precisa se afastar do pecado. Você só precisa ter tua casa arrumada, tua casa em ordem. Você só precisa estar em dia com Deus, não dever nada a Deus. As pessoas não sei. Número 3 é a falta de arrependimento, quando o coração não se quebranta. Esses foram os 3 pontos por os quais Deus rejeitou Saul. Porque primeiro ele resistiu, depois ele justificou, e depois o coração dele já estava muito duro. Ele não se arrependeu. Ele não teve um momento de arrependimento. E isso acontece muito com nós cristãos. Porque somos orgulhosos de dizer, eu vou na igreja, eu dou oferta, eu dou dízimo, eu ajudo nas senders, eu faço minha boa obra. Ei, a salvação não se compra com obras. Não é vindo na igreja, você não pega milhas vindo na igreja. Pontos no cartão. Não, não é por dízimo, nem por primícia, nem por oferta, nem por voto, nem semeadura. Não é por sacrifício. A salvação custou tudo para Jesus. E ele se entregou por amor. Então não é a salvação que eu vou comprar. Ou eu vou justificar a Deus os meus erros. Nessa noite, essa palavra não é para condenar. Essa palavra nessa noite é para nós colocarmos a casa em ordem. É para que nós trilhemos o caminho da santidade. Porque sem santidade, ninguém
ninguém verá Deus. Sabe o que é o pior? Que às vezes a santidade, você consegue perceber ela quando você também tem um nível de consagração maior. Sabe, mulher, quando teu marido ele chega do trabalho e ele não tomou banho? Você percebe, né? Ele chegou do trabalho, não tomou banho, você percebe? Nossa, me ajuda, mulher. Ué, quando uma pessoa não toma banho, você percebe. A santidade é exatamente igual. A santidade é, às vezes as pessoas se disfarçam de ultra espirituais, achando e querendo e falando no nome de Deus. Eu já vi muitas pessoas, e meu marido e eu temos um combinado aqui, e eu vou falar para vocês, até para vocês saberem. Quando uma pessoa, ela vem nos falar, olha, Deus falou para mim isso aqui. Meu marido e eu conhecemos a pessoa. Nós sabemos de santidade ou espiritualidade é bem pouco, ou nada. Mas como ela disse, Deus me disse, nós não falamos uma vírgula. E nós sabemos que a pessoa vai errar. E nós sabemos que a pessoa depois com certeza vai sair da igreja. Mas se ela falou, Deus me disse, quem sou eu para falar em contra da palavra do Senhor? Então nós temos que ter zelo e cuidado. Porque às vezes nós estamos com os balidos das ovelhas e com os mugidos dos bois e nós não sabemos que voz é aquela que está nos falando. Porque nem todo mundo que fala, Deus me disse, a palavra era de Deus. E isso acontece muito hoje, mas é muito. Eu fico arrepiada, porque tem cada um que escuta a voz de Deus que não tem nada, não tem, parece que vem de rodear a terra. Com amor, mas é verdade, acontece tudo. Quando chegamos em Balneário Camboriú, nos disseram, aqui essa terra, aqui onde é a meca das pirâmides. E aqui é a meca de muitas coisas. Só que eu não me importo o que tem lá fora. Eu me importo com a igreja. A igreja do Senhor. A igreja tem que estar branca, tem que estar pura, tem que estar em consagração, se santificando, buscando as coisas de cima e não as coisas daqui. Eu tenho que me importar com a minha casa, com a minha salvação, com a minha vida. Não se o outro está indo melhor do que eu. Não se o outro, Deus está dando alguma coisa e a mim não. Eu tenho que tirar as pequenas pedras da minha vida, do meu caminho. Que às vezes isso vai fazer com que eu não tenha um arrependimento genuíno. Não é os anos de igreja que você tem. Uma meia obediência, ela conta como desobediência. Não é porque o 70% Saul, ele cumpriu, que ele foi aceito. A justificativa que ele teve não serviu de nada. Tem coisas que nós fazemos quando ninguém nos vê, que ninguém vê, mas é Deus aquele que vê. Ninguém é dono da salvação, somente Deus que dá. Ninguém sabe a eternidade, somente Deus que sabe. Então eu estou trazendo essa palavra, igreja, para a igreja acordar, para a igreja se importar. Não é somente trabalhar. Não é somente orar quando você vai dirigindo. Tua vida de oração não pode ser no carro. Não pode ser, mulher, quando você está cozinhando. É bom orar quando você faz algum tipo de tarefa, sim, escutar louvor e pregação. E quando dirige também. Só que minha vida de oração não pode estar baseada nisso. Porque eu estou dizendo para Deus, Deus, minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo para você. Eu quero propor algo para a igreja. Eu quero te incentivar a fazer uma coisa. Porque essa palavra é para te libertar. Essa palavra é para te amadurecer. A Bíblia diz que conhecerás a verdade. E a verdade te libertará. E ter uma liberdade que ela não é uma expulsão de demônios. Ter uma liberdade maior ainda quando você tem um encontro com Jesus. Quando você tem um encontro com aquele que te criou. Quando nós temos esse encontro, somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele. E nós só conseguimos chegar ao Pai se é por Ele, através dEle. Eu quero dizer que essa palavra eu primeiro coloco para mim. Para eu por ser pastora, não quer dizer que eu sou santa. E não quer dizer que eu já conquistei tudo e eu já alcancei todas as santidades e eu não preciso de um domínio próprio e do fruto do Espírito. Não quer dizer nada disso. Eu preciso me limpar todos os dias. Todos os dias. Porque o buscar a santidade e me esforçar é dizer, olha, eu posso até passar por lugares onde tem esse óleo de carros, se chama como graxa. Como que se chama?
Então é isso, eu posso passar por lugares que vão me sujar. Só que quando rapidamente eu chego na minha casa, eu me limpo. Isso é o que Deus está esperando que nós façamos. Podemos passar, porque no mundo nós podemos nos contaminar. Mas eu depois tenho que me arrepender, eu tenho que me limpar. Eu quero dizer, meu marido, ele está agora em uma viagem pregando, eu creio que ele está pregando bem agora nesse horário. E ele ontem começou um jejum de 40 dias somente na água. E eu estou dizendo isso não para dizer quão grande, nada. É porque quando as nossas vontades, a ira, a raiva, o orgulho, o ego, a inveja, as mentiras, quando tudo isso também está me dominando, eu preciso matar a minha carne. Quando eu creio que eu sou alguma coisa, eu preciso matar a minha carne. A partir do 1º de abril, eu vou começar, junto com outras pessoas também, o jejum de Daniel, 21 dias. Porque eu creio em um novo tempo para essa igreja. Eu creio que o mês de abril é um mês de consagração. Então eu quero estender esse convite para vocês. Para que você e tua casa também vivam nesse tempo de separação. Quando você se separa, você sai do meio do barulho e você entra no quarto. Então aí você começa a agudizar, você começa a que o teu ouvido ele esteja sensível e bem afiado para ele escutar a voz que está falando. Porque nem toda voz é de Deus. Às vezes são as ovelhas e as vacas que estão aí falando, os bois estão falando. Então eu quero estender esse convite para a igreja, porque eu creio que depois, em maio, eu creio que nós viveremos uma glória. Assim, eu creio profundamente que nós viviremos o extraordinário, o sobrenatural que nós ainda não vivemos, que nós ainda não conhecemos. Porque Deus, Ele é tão incrível, que quando nós pensamos que nós conhecemos Deus, Ele vem e nos mostra mais uma outra parte da sua face que nós nunca nem imaginávamos. Porque ninguém consegue conhecer a Deus. Deus é Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Eu quero que você faça parte desse jejum. Eu não te falo de você fazer 40 dias na água, ou o jejum de Daniel. Mas eu te falo para você consagrar tua vida. Para você fazer um jejum que você consiga. Se você é casado, faz com tua mulher. Incentiva teus filhos, se são adolescentes, para eles também renunciar a algumas coisas. Por exemplo, os rockets. Primeiro, os rockets têm que perguntar aos pais se deixam. Segundo, tem coisas que vocês podem tirar. Consagrar, fazer jejum, é tirar o prazer que o corpo quer. E comer é um prazer. É algo muito bom, então tira. Então, às vezes, se vocês não vão tirar toda a comida, tira o que mais gosta. E fala, eu vou estar todo esse mês tirando as coisas que minha carne quer. Quando eu desintoxico meu corpo, não tem tanto impedimento para Deus falar comigo e eu ouvir a voz dele e ele escutar a minha oração e eu ouvir a voz dele e ele continuar escutando minha voz. É hora de que a igreja se levante sem mancha, sem ruga. É hora de que os cristãos, eles sejam cristãos de verdade, posicionados, que morrem para as vontades da carne. Isso do jejum, eu quero dizer algo para não malinterpretar. O jejum, ele não comove Deus. O jejum não comove Deus. Deus não vai te olhar diferente porque você está de jejum. O jejum vai fazer com que eu me aproxime dele. De que eu me desentupa. Às vezes estou tão entupida com tantas coisas, com tanta rede social, com tanta comida, com tantos quefazeres, que eu não consigo escutar a voz de Deus. Porque estou entupida na minha carne. O jejum, ele faz com que aquilo que você fala que você não consegue. Eu não consigo parar de mentir. Eu não consigo parar de ter inveja. Eu não consigo parar de ser uma pessoa com raiva que explode. Eu não consigo parar com alguma coisa. O jejum faz que você fala para teu corpo, para tua carne, carne, você vai morrer. Você não me governa. Eu não poupo mais pequenas coisas. Meu ouvido vai estar bem agudizado. Agudo. Como que é? Aguçado. Falei certo? Que bom. Como é que vai estar o ouvido?
É assim que teu ouvido vai estar quando você decide escutar a voz do Espírito Santo. Não vou falar mais. Eu ia falar mais uma outra... Não. 1 de Samuel 15, 24. Aqui tem um problema grande. Vamos colocar no telão? Em nome de Jesus. Tá bom. Eu escrevi aqui só... Foi. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras. Aqui, essa parte aqui diz: porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. Você só pode ter o ouvido. Vou falar diferente. Você só pode dar o teu ouvido para escutar a voz de Deus. Porque quando você começa a escutar as pessoas do teu lado, você vai errar. Sabe por que ele ficou com as coisas mais gordas e melhores? As vacas, os bois e as ovelhas. Sabe por que ficou? Porque ele escutou as pessoas. Nossa, mas como é que você vai matar isso? Mas você vai entregar isso de oferta? Mas você vai fazer isso para Deus? Mas que Deus é esse? Quando você começa a escutar a voz que não provém de Deus, vai fazer com que você peque. Vai fazer com que a tua obediência seja uma meia obediência. Então você vai decidir a voz que você vai escutar. Quando você não tinha conhecimento sobre isso, não é contado como válido. Mas quando você tem todo esse conhecimento da palavra que eu estou trazendo hoje, então agora você já sabe. Agora você já tem o conhecimento daquilo que está bem e aquilo que não. Muitas vezes o povo aqui era o povo, não é para nós hoje. Pode ser família, pode ser amigos, pode ser companheiros de trabalho. Sempre que uma pessoa for falar uma vírgula de qualquer coisa diferente que Deus te falou, lembre dessa palavra. Lembre de Saul, que Deus o rejeitou, porque o 70% de obediência para Deus não é suficiente. Deus não está preocupado com os sacrifícios e holocaustos que você faz, que nós entregamos a Ele. Deus está preocupado de se tua vida é uma obediência para Ele. 100% por inteiro. Deus é um Deus zeloso. Ele cuida e Ele não quer um pouco. Ele quer por inteiro. Ele quer você, quer tua esposa, quer teus filhos, quer a casa inteira e quer as próximas gerações. E Ele não quer uma aparência. Ele quer uma entrega. Ele quer uma vida entregue à vontade dEle. Servir Deus. Os 3 pontos de hoje. O primeiro é resistir à voz de Deus. Não chegue mais resistindo à voz de Deus. Você resiste à voz de Deus quando você não quer mudar. Quando a palavra confronta e você decide continuar igual. O segundo é justificativa. Justificativa é quando você argumenta tudo para validar como você está vivendo ou os pecados que você está cometendo. E às vezes esses pecados ninguém vê. São coisas pequenas que você sabe. Que é o próprio Espírito Santo que está incomodando. E o número 3 é a falta de arrependimento. E a falta de arrependimento é produzida porque o pecado é como se ele... Tem outra palavra, mas é como se ele blindasse o nosso coração. Não é blindar, o pecado ele deixa o nosso coração duro, de pedra. Não blinda, ele nos deixa um coração endurecido. Por isso, nós não conseguimos nos arrepender mais. E essa palavra não é para um novo cristão, novo crente. Essa palavra não é para uma pessoa que vem aqui hoje pela primeira vez. Essa palavra é para os crentes que já têm muito tempo na igreja. Que às vezes as pequenas coisas fazem com que eu me endureça, eu me esfrie. É que eu não oro mais, é que eu não busco como buscava antes. Essa palavra é para todos nós, para nós acordarmos como igreja. Sabendo de que lá fora, em Balneário, em Itajaí, em Itapema, em Camboriú, tem pessoas que estão precisando de você. De você, em santidade. Ninguém consegue ser santo e se santificar nas próprias forças. Eu quero dizer, igreja, essa palavra não é uma palavra legalista. Essa é uma palavra de que eu preciso de Deus. Eu preciso ser dependente de Deus. Em tudo que eu faço, em tudo que eu preciso. Eu não consigo me santificar nas minhas forças. Eu não consigo me controlar nas minhas forças. Mas sua graça me basta. Sua graça da forma certa. Deixa eu te falar mais uma coisa. Só a última. Não vou bater mais.
Hoje em dia as igrejas estão cheias com umas palavras tão liberais que o que a graça faz, ela se convertiu em uma desgraça. Porque tem pessoas que falam que a graça, ela cobre tudo. E é que a Bíblia que eu leio diz que o pecado é pecado e que Deus não habita em lugares onde tem pecado. Então a graça de Deus é a que me sustenta, é a que me fortalece, é a que me levanta. Sua graça me basta em tudo, mas sua graça não é libertinagem. Sua graça tem limites. Estão entendendo? Não mistura a santidade com o pecado. Porque pessoas... Vou falar só mais uma para eu complementar esta. Tem pessoas que vivem em pecado, crendo que o Espírito Santo mora neles, habita neles. E vou te dizer algo que é verdade, e que você não vai encontrar um vídeo na internet que vai falar isso. Mas o Espírito Santo, ele é suave, ele é doce, ele é como uma pomba. Sabe, você já chegou perto de uma pomba? Uma pomba, né? Sim, um pombo, uma pomba. Você chega e ela voa. O Espírito Santo, ele não fica em nós se nós temos pecado. E o problema é que às vezes ele saiu de nós e nós não percebemos. Porque ele não faz barulho quando ele sai. Então por isso essa palavra hoje é para nós nos analisar cada um a si mesmo. Para nós colocarmos a casa em ordem. Para que não tem problema quando eu for falecer, quando Deus quiser me levar. Não, esse não é o problema. A situação aqui é que eu tenho que estar pronta, preparada. Eu tenho que estar sem pecado. Eu tenho que me limpar constantemente, assim como você toma banho todos os dias. Em nome de Jesus. Assim também você tem que se santificar todos os dias. Eu me santifico pedindo perdão. Me santifico me limpando. Tirando, Senhor, eu erro, eu peco. Porque às vezes eu falo uma palavra, eu pensei e falei, não lembrei da palavra da pastora. Mas que essa palavra, ela venha a ser, a partir de segunda-feira, que você venha colocar ela em prática. A partir de hoje, mas segunda-feira que você ainda continue lembrando. E colocando em prática. E tirando todas as coisas que você precisa tirar. E arrumando, e cortando relacionamentos. E apagando números de telefone que você não precisa ligar mais. E saindo de clubes e de grupos que já não faz mais parte da tua vida. E pegando responsabilidade. De dizer, se eu chegar atrasado, eu não vou falar uma mentira da próstata da tia. Eu vou assumir a responsabilidade, eu vou chegar mais cedo. Se acontecer qualquer coisa, eu não vou cometer um pecado para eu tampar o meu erro. Porque o erro, ele não nos afasta de Deus. Os nossos erros não nos afastam de Deus. O que nos afastam são os 3 pontos. Que Deus, então, ele não consegue fazer nada por nós. Deus é Pai, Deus é amor. E Deus, ele quer restaurar, Deus, ele quer limpar. Deus, ele quer. Só que ele está na porta e bate. Ele não vai entrar e vai fazer o que ele quer, não. É se você decide, se você quer, então ele entra. E ele faz tudo. Viver a vida com Deus é maravilhosa. Quando você se entrega a Deus em corpo, alma e espírito, quando você coloca a tua casa em ordem, é uma paz, é uma leveza, é uma liberdade que somente quem vive consegue explicar. Eu vou pedir para você ficar em pé, quero chamar o louvor. E vamos ler juntos. Versículo 1 Tessalonicenses 4, 7 e 8. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. A santificação não vem de mim, não vai de Sara para você, não. A santificação é algo que Deus está nos pedindo a todos. Me santificar, me afastar do mundo, do pecado, dos prazeres, aquilo que nós ficamos sujos, nos contaminamos.